Gente, estamos aí para mais um Sincap semanal do ciclo ordinário, né? Hoje, dia 17 de março, 15 horas e 16, 15 para 16 minutos. Hoje vai ser totalmente dedicado, quer dizer, praticamente todo dedicado, para a gente falar do Regem Rio, né? E nesse sentido, é muito bom poder contar com a presença do Cauê aqui, porque o Cauê está envolvido de A a Z, né? Do dedo ao cabelo, com a dinâmica. Não que nós não estejamos, mas ele está completamente mergulhado nela, né? Então a gente vai ter oportunidade de fazer um sobrevoo, dar uma olhada no que já aconteceu, no que está acontecendo, no que vai acontecer, né? E eventualmente olhar uma coisa ou outra, né? Fazer um registro crítico com relação a isso, claro, informativo. Né? Mas antes de fazer isso, eu vou inverter. Hoje nós vamos fazer os updates gerais primeiro, né? Assim que a gente fizer um check-in e um update gerativo de cada um aqui, a gente já parte para o update geral para passar uma série de coisas e depois o tempo, né, todo o tempo, digamos assim, do Syncap de hoje, do ciclo originário, fica para a gente fazer esse detalhamento, tá? Fazer esse mapeamento, esse sobrevoo, essa conversa. Tá bom, gente? Bem, eu estou chegando aqui, ainda saindo do 110, indo para o 220, eu não estou ainda no 440, tá? É, Muito feliz que hoje mais cedo eu consegui finalmente conversar com a minha filha, né, que está lá em Portugal. A gente, há um bom tempo que a gente não conversava, e foi ótimo para saber dela, saber de onde ela está, de como estão as coisas, enfim, foi realmente incrível, né? É, o que é sempre o contato com o filho é sempre regenerativo, né? Então, isso me alimentou muito a alma, né? Os sentimentos e o coração de pai aqui. Foi muito legal. É, é isso, então, para mim, o meu update gerativo é essa conexão com a minha filha, que está morando lá em Portugal com o companheiro dela. Tá, eu passo para você, Cauê. Fica à vontade para você fazer o seu check-in e o seu update gerativo. Opa, salve, salve, galera. Pô, eu chego meio estressado, assim, com tudo que tá rolando. Tô meio nessa correria aí mesmo, né? Que você pode imaginar. Mas o meu update regenerativo foi que meu domingo foi bem bom, assim. Eu acordei bem cedo, junto com as meninas. Os galos aqui do bairro, meu, estão ficando maluco, cara. O cara que trouxe o bairro pra cidade Ao mesmo tempo é bom porque eu nunca vi um escorpião aqui, mas, cara, pô, eles estão cantando muito cedo. E daí as duas acordaram e ainda ninguém mais conseguiu dormir, cara, por causa dos galos. Daí tava todo mundo estressado. Eu falei, gente, vamos tomar um cafezão da manhã, vamos dar um rolê, vamos no horto. Aí todo mundo animou, né, as pequenas foram as primeiras a gostar da ideia. Daí a gente tomar um café da manhã, todo mundo, foi pro horto florestal, fizemos uma trilhazinha lá, acho que uns 4 quilômetros dentro da mata. É uma floresta de eucalipto, então tem um cheiro assim, putz, fica o convite, Vini, você venha me visitar, a gente vai lá dar um rolê, acho que você vai achar realmente incrível, assim. Mas, bom, tem lago, vimos jacaré, um monte de coisa, assim. E daí ficamos lá, depois encontramos a vovó, fizemos tipo um domingo, pô, foi completo, cara. Dormi cedo, daí de novo, acordei cedo hoje, então tô me sentindo preparado, capaz, assim, aguçado. Então vamos nessa. Regenerado. É de fato uma experiência que eu tava muito necessitado, assim. Então me sinto regenerado. Volta pra você, Vini. Maravilha, querido. O Pablo está tentando aterrissar aqui de novo. Vamos ver se ele consegue. Assim. Vou esperar um pouquinho para ver se ele aterriza agora, para ele poder fazer o check-in e o update. Aí, Pablo, o Cauê passou para mim, mas eu passo para você fazer seu check-in e update regenerativo, querido. Fica à vontade. Pô, então, velho, fim de semana foi massa. Lá deu pra adiantar um monte de coisa, fazer umas conexão aí, conversar com a galera lá de Caraíba,
Um brother lá, o brother lá de Barra Grande tá vindo pra cá também, pra ficar uma semana aqui, pra trocar essa ideia sobre Barra Grande. É, agora de manhã trocou ideia de crédito de carbono aí com um cara que Christian da Ecomodular também indicou. E agora é aproveitar o máximo desse Regen Rio de Janeiro para aprender, né, velho? Para treinar e praticar depois. Chego bem, energizado. Tô aqui na horta, pá. Maravilha, Pablo. Então, galera, como eu falei, vamos primeiro dar uma olhada nos updates gerais. Eu vou fazer um sobrevoo também, eu vou falar de algumas coisinhas. As novidades que vão ter essa semana, dentre as quais a conhecização, né, do mapeamento básico White Hat do projeto do Pablo, do SAP, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. E na sequência, quando a gente terminar, né, eu vou fazer uma abertura aí com relação a essa proposta, né, do Regen Rio, como é que ela está interligada a grandes movimentos que estão acontecendo no ecossistema do Ethereum. Tá? A gente vai falar um pouco de como foi a experiência, fazer um registro, né, da experiência que nós tivemos no sábado, dos próximos passos, vamos dar uma olhada em tudo que ali já foi colocado no papel, tá? E, obviamente, que nós vamos entrar aqui e colar em algum outro detalhe, mas para já ficar um registro aqui bacana, tá? Para caso alguém, se a gente já servir de referência para uma das referências, né? De suporte, vamos dizer assim, as pessoas que ficarem sabendo da proposta, né? E quiser entender melhor o que está acontecendo, correto? Então, eu vou compartilhar aqui a telinha. Vamos começar pelos updates gerais, tá? Um momentinho só. Quando eu abrir aí, vocês me dão um toque aí. Pá. Tá lento, né? Eu acho que foi, né, galera? Tá indo ainda, peraí. Foi sim, Vini, aqui tinha ido. É, mas tá super lento aqui para mim. Tá piscando, quando tá piscando assim. Bem, eu vou fazer de cabeça mesmo, tá? Que é melhor, porque tá, para mim tá piscando. Quando tá assim é porque a minha conexão de internet aqui tá oscilando, né? Então não fica legal. Bem, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é importante, é que a gente falou de mapeamento, né, básico, falar um pouco da dinâmica de mapeamentos, né, de uma forma geral, dos críticos, dos básicos, e falar dessa segunda leva que vai começar essa semana. Já começou essa semana. Primeiro que eu acho que é uma coisa que eu já comentei em outros syncaps, sejam extraordinários, ou esse syncap semanal aqui do ciclo originário, do quanto a dinâmica dos mapeamentos, das dinâmicas de mapeamento dos projetos foi e vem evoluindo ao longo do tempo, né? De 2023 para cá. Tanto que eu posso dizer que hoje o mapeamento básico, o White Hat e também o Red Hat, né? Eles estão super enxutos, eles estão super coesos, super consistentes, né? E vai ser bacana que essa segunda leva de projetos já vai poder, né, já vamos explorar, já fazer navegação com todo o aprendizado, né, o volume de aprendizados que ocorreram de 2023 para cá. Isso é bem legal. Não, e por que vai ser básico? Porque eu acho que ainda falta o crítico, né? Ainda falta para os mapeamentos críticos, agroflorestal, isomar, vários deles, né? Ainda falta a gente finalizar esses, né? Que estão em abertos. E a gente vai fazer isso esse ano, né? E aí depois dar uma olhada crítica com relação à dinâmica em si, ver o que vem se aprendendo com os mapeamentos básicos, né? White Hat, principalmente, e depois repensar eles, né? Qual
prazo de tempo deles? Por exemplo, o mapeamento básico White Hat está aí 3 meses, bonitinho, não passa disso, né? Dá para rodar legal nesse sentido. Nessa segunda leva agora é que vai ser bacana, vai acontecer, se, obviamente, conseguir uma frequência semanal, né? Fazer uma exploração semanal. São basicamente 4, são 8, são 12 sincaps. Né? Dá para matar ele bonitinho, ele fica bacana. A gente não vai fazer essa crítica com relação aos mapeamentos críticos, né? Ainda não teve tempo, mas esse ano a gente consegue fazer isso com certeza. Tá? Então, dito isso, né, o que nós temos aí para o horizonte dessa semana? Amanhã, às 11h30, terça-feira, vamos estar fazendo a co-inicialização do mapeamento básico White Hat, do projeto da Rosângela, da Rua Monet, aqui do Rio de Janeiro, o Sebastianas, tá? Que é um projeto que ainda está no papel, mas ainda não ganhou realidade. Né? É um projeto que ainda está ali na proposta de valor, né? Mas que ela já vem burilando isso há um bom tempo, já vem tem uma série de dúvidas, assim, de questões de como a gente vai colocar isso em prática. Então, nós vamos estar co-inicializando com ela amanhã, a partir de 11h30, o mapeamento básico White Hat, o projeto dela, do Sebastianas, tá bom? Se eu não me engano, Pablo, contigo foi na quinta-feira, ou foi na quarta? Me alumia aí a Ah, memória. velho, eu sou mais perdido do que tu, velho. Eu acho que foi na quinta-feira que nós marcamos, tá? Normalmente eu tenho uma boa memória para essas coisas. Eu acho que foi na quinta-feira que nós marcamos, também na parte da manhã. Tipo 11, 11h30 também, foi um troço desse, tá? Depois se você anotou isso em algum lugar, caso não, a gente já pode deixar combinado aqui, tá? A gente É, vai. eu vou, eu vou usar o Google Agenda agora para essas paradas, velho. Vou marcar lá. Né? Então, quinta-feira, eu acho que, se não me engano, cara, nós conversamos quinta-feira mesmo, tá? Quinta-feira, 11 ou 11h30, um troço desse, tá? Aí você me diz qual é o melhor horário para você, que a gente já abre esse Google Agenda. Já pode botar no Google Agenda do Sync local, né? Aliás, eu vou atualizar, gente, a agenda do Sync local com todos esses, né, esses novos desdobramentos que estão acontecendo aí, tá? Mas se para você, quinta-feira agora, 11, 11h30, estiver legal, nós já podemos deixar acertado aqui. O que você acha? Pô, perfeito, velho. Aqui não tem problema não, que dá pra mim ficar na horta aqui, terminando a zaleira e desenvolvendo contigo, pô. Maravilha. Então, galera, tirando o Pablo, né, o projeto Pablo, o SAP, a gente vai estar marcando também com o Braz, da Oca Terra Via Local, e com a Tainá, o Jogo da Agroecologia. Então, e o Edson, o projeto de cervejaria dele. E o Israel. Tá? Então, a segunda leva agora traz basicamente Sebastianas, Sapos, Jogo da Agroecologia, o projeto de cervejaria do Edson, de Israel, tá? E a Oca Terra Viva. São 6 projetos. Tá? 6, galera. 6 projetinhos fresquinhos que vão entrar agora na segunda leva do Rerê, mapeamento básico White Hat do Rerê, tá bom? E nós vamos estar startando eles. Claro, evidente, como ainda sou um só, eu vou estar fazendo isso de uma forma que fique regenerativa, né? E bacana para todo mundo, não só para mim, mas para as pessoas, né? Mas pode deixar que eu já estou vendo aqui de que forma eu vou estar ajustando isso, porque vai se somar aos que já vem acontecendo, certo? Que já estão finalizando, o mapeamento básico da Ecovista Modular, o mapeamento básico da Ginland, né? Da própria Rizomar, que é o mapeamento crítico, da própria água florestal, também, pelo jeito, só vou conseguir finalizar isso mais para o meio do ano, por causa das atividades do Diogo esse ano, enfim. E os outros que estão mais adormecidos, né? Que a gente vai dar um toque aí para ver se de fato quer finalizar ou não. Né? Isso aí, obviamente, depende das pessoas, né? E do tempo delas e do próprio projeto. Em suma, então, isso com relação aos mapeamentos, tá, galera? Então, com relação aos mapeamentos, esse é o registro que dá para fazer. Está começando novos essa semana, tá? Com a Rô e Sebastianas e com os Sapos do Pablo. Tá? A Rô amanhã, 11h30, e os Sapos do Pablo, quinta-feira, 11h30 também. Então, esses aí já estão marcados. Falta ainda marcar os outros, tá? Bem, dito isso, vamos agora falar aí do sync local. Né? Essa semana nós vamos ter o 6º sync de pareamento entre o Thiago Rossi, da Natureza das Coisas,
com o Brás, da Terra Viva local, e já houve um primeiro pareamento do Pablo, né, Pablo? Pablo, eu queria que você colocasse na sua agenda também, tá? De você conseguir chegar na quinta-feira, 16h30, tá? No sexto pareamento, né? No sexto ciclo de pareamento. Por quê? Porque vai ser muito importante para você compreender o que nós estamos matriciando ali, entendeu? Qual é o blueprint Web3 gerativo que nós estamos matriciando com a dinâmica do ciclo local. Sem contar que é uma dinâmica que já está conversando, né, com as hiperlocalidades e biorregiões e biomas que vão fazer parte da caravana Web3IA que nós vamos fazer lá para 2026. Nós vamos fazer isso ao longo de 2025, mas em 2026 nós vamos fazer a caravana, né? Então, é isso, Pablo. Vê se você consegue chegar nessa quinta-feira, tá, querido? Às 16h30, tá? No horário de Brasília. Beleza? E outra, eu quero marcar com você o segundo ciclo local, tá? Então a gente pode marcar isso na quinta-feira, quando a gente fizer a conhecização do mapeamento básico White Hat do seu projeto, a gente já marca qual é a data de fazer o ciclo local contigo, tá? E seu projeto, tá bom, querido? Então a gente já vai marcar isso já. O ciclo local vai ser com você na Bahia, tá? E com todo esse ecossistema que você está envolvido. Vai ser uma beleza, vai ser muito interessante. Bem, isso com relação à agenda do ciclo local, tá bom? É, tá bom, eu vou abrir daqui a pouco para vocês dois poderem, tanto o Thiago, o Ágata, quanto você, Gustavo, a polêmica, poder fazer seus respectivos check-ins. Deixa eu só finalizar uma coisa aqui. Então, gente, com relação aos mapeamentos, já fiz o registro. Com relação ao ciclo local, o próximo vai ter o sync de pareamento. É bom que o Gustavo, a Ágata está aqui, né? O sexto sync de pareamento do ciclo local, junto com a Oca Terra Viva Local, com o Braz e o Thiago Rossi, né, da Natureza Exclusiva, vai acontecer nessa quinta-feira agora, tá, às 16h30. Tá bom, Thiago? Seria bom você estar presente também, porque já aconteceu um pareamento contigo, para você compreender como é que está sendo feita essa exploração. Então, fica ligado nisso, isso é importante. Tá? E, assim, e também vamos estar marcando essa semana, se não essa semana ou quando você puder, a co-inicialização do mapeamento básico da ecozona autônoma, certo? Que eu sei que tem toda uma particularidade, a gente não precisa conversar disso aqui agora. A gente vai estar marcando também essa dinâmica contigo. Então, na realidade, não são 6, são 7 projetos, tá, gente? A gente vai iniciar agora na segunda leva. Bem, dito isso, vou abrir um espaçozinho para tanto o Ágata, né, fazer o check-in dele, né, quanto o Gustavo, a polêmica, fazer o check-in dele também. Então, vou começar aí por você, Thiago. Com vontade aí, querido. Boa tarde, pessoal. Da hora. Ouvi tantas coisas já. Tô chegando assim na aterrissagem. Muitas coisas rolando. Bora aí marcar esse mapeamento, vai ser massa. É, Você falou que horas, Vini? Com o Thiago Rossi e o Brás? Quinta-feira, agora, 16h30, no horário de Brasília. Ah, beleza, vou anotar aqui. Então, Tá? é isso. Isso vale Vamos que vamos. isso Chego vale aí para o na Pablo energia, também. É. a fim de sacar qual é que é aí mais, ouvir todo mundo. E é isso aí. Sem polêmica aqui, galera. Eu tô suave. Passa pro Gustavo Cavalcante. Vai lá, Gustavo, faz seu check-in, querido. Olá, olá. Dá para ouvir? Dá sim. Então não sei o que foi não, porque eu não consertei o microfone. Chego bem. A nossa trajetória até aqui exigiu bastante das nossas energias, né? Mas eu acho que estamos conscientes, não somente eu. É meio que uma exaustão, né? Mas, ao mesmo tempo, uma plenitude de consciência do que está ao redor, motivado, né? Que supera as nossas energias indo embora, né? E aí, Vini, a polêmica. Fiz o check-in. Digo alguma coisa? Posso falar?
O check-in, agora a gente está em check-in, a gente agora está passando, você entendeu hoje qual é o que nós estamos fazendo aqui. A gente está passando um update gerais de um monte de coisas que estão acontendo, Sim. e Então, depois a você gente vai abrir espaço para a gente poder falar do Regi em Rio, né? então, Falar da experiência que deixa eu aconteceu. deixar no ar. Eu entrei no Oi? YouTube, aí vi 0 visualizações em um vídeo, vários vídeos. Eu concluo que só está servindo a própria plataforma para absorver as informações. Né? Pensar ao longo do tempo, será que não podemos fazer a mesma biblioteca de vídeos num grupo privado, por exemplo? Mas continue. É isso. Bom dia, boa tarde. Foi só Eu vou sugerir para para você, Gustavo, instigar. eu vou sugerir, querido, você está junto com a gente na quarta-feira, agora às 15 horas, no SINCAP, que vem criando, né, a primeira arquitetura de informação e comunicação do RE. E essa Uhum. conversa, essa exploração, cabe que nem uma luva na Uhum. quarta-feira, agora às 15 horas. Perfeito. Beleza. Tá Para bom, querido? continuar. Chega junto. Então, gente, para finalizar aqui, obrigado aí pela chegada, Gustavo. Para finalizar aqui, só dizer o seguinte, né? Eu acabei de falar, né? A gente está aí em plena cocriação e coworking, né? De materialização do novo framework com essa arquitetura de informação e comunicação do RE, dando vida à raiz da Wiki, né? Do RE. Tá sensacional esse trabalho, tá muito bacana. O João Sterita vem trabalhando no chatbot, no agente de IA, ele vai apresentar uma coisa, já vai apresentar uma coisa mais, digamos assim, mais mastigada, né, do que a gente conversou na última vez, no último CICAP que teve, nessa quarta-feira agora, vai ser bem legal, e nós vamos abrir um espaço aí para o Gustavo trazer toda essa exploração que ele está fazendo, tá? Outra coisa é o seguinte, para finalizar os updates gerais, né? Ágota, querido, vamos ver se a gente encontra um espaço essa semana para a gente poder sentar e começar a fazer a tabulação do levantamento para gerar o primeiro mapa de rede do RE, tá? Primeiro RE mapa de rede. Ver se a gente encontra aí, vamos ver se a gente consegue encontrar uma janelinha de tempo para a gente poder olhar e nós próprios, né, nos entendemos como é que a gente cada um faz, o que a gente desenvolve, né? A gente começar a gerar esse primeiro mapa de rede do RE. Tá bom, querido? Isso eu queria já deixar registrado aqui para a gente depois olhar isso com calma, tá? E por fim, galera, é isso basicamente. Eu queria realmente dar um geralzão assim dos updates gerais, coisas que estão vibrando para essa semana. E agora nós vamos falar aí, vamos abrir um espaço, esse sim que vai ser dedicado a isso, né? A falar do Regi em Rio. E a primeira coisa que eu acho que é importante passar é até um texto que eu fiz. Eu vou até ler esse texto, que eu acho que fica até mais interessante, porque ele está bem consistente, né? Está bem coeso, digamos assim. E ele passa digamos assim, ele passa um. Espera um momentinho só. Aonde é que eu botei esse bicho, esse texto aqui? Tá. Ok. Vamos ver se eu consigo compartilhar a tela. Eu não estava conseguindo mais cedo. Se eu conseguir agora, vai ser ótimo, né? Se não, não tem problema, não. Tá? Tá conseguindo abrir aí, galera? Vê aí, porque eu tentei mais cedo, antes de vocês chegarem, e não estava conseguindo. Por enquanto aqui nada. Aqui nada também. Cara, eu acho que não vai ter muito jeito, não. Então tá, vamos lá. Então tá, vamos lá, eu vou desistir. Vamos no Gogó mesmo. Bem, ah, o, o que eu acho que é importante colocar, galera, é o seguinte: existe toda uma cultura econômica ligada ao espectro, tá? Não é a regeneração, mas é ligada ao espectro da regeneração, na forma de financiamento regenerativo, de ReFi, sendo gerada no espaço cibernético da Web3, a chamada Web3 DeFi, certo?
ela é recente, ela não é uma coisa que já está há um tempo aí. Tá? E ela é o resultado de outras explorações anteriores, tá? Focadas em entender o que seria um bem público, né? A administração de um bem público de forma comunitária, né? A partir dos princípios da Web3, né? Esse espaço cibernético da Web3. Ela tem a ver com de que forma a gente pode transformar o commons, né? Nesse mecanismo de geração de riqueza e não sendo essa coisa colateral, né? Colocado na periferia, colocado no terceiro setor, as organizações não governamentais, é como se fosse uma coisa, um apêndice, né, da verdadeira economia, né? Onde a verdadeira economia é baseada nessa escassez artificial que a gente inventou, etc. Tal. Então, tem todo um trabalho acontecendo nesse sentido. E quando você fala dele, a gente diminui o funil, né? A gente olha, a gente chega, a gente diminui o funil e olha para o Web3 especificamente, né? E quando você olha especificamente o que está acontecendo em termos de financiamento gerativo, tá? Você vai olhar que o grande protagonismo nesse sentido vem sendo do ecossistema do Ethereum, que é o segundo maior blockchain público do planeta. Legal? Aonde está o grande protagonismo nesse sentido. Legal? Foi através desse ecossistema do Ethereum, tá? Que é grande, não é pequeno, tá? Que se inventou, por exemplo, um tipo de financiamento coletivo chamado financiamento quadrático. Tá? Foi desenvolvido lá atrás, junto com o OOC do Bitcoin, junto com o pessoal da Block Science, tá? Lá em 2017, 2018, etc. Levou um tempo para ser desenvolvido, foram quase 2 anos para desenvolver esse protocolo. Não foi uma coisa que surgiu do nada, tá? Porque ele trabalha com matemática aplicada, então as pessoas envolvidas entendem de matemática aplicada para poder desenvolver. E até você sair do alfa e para o beta, tá? Várias transformações foram feitas. E ele foi transformado pelas experiências, né? Mas também transformou o próprio propósito do Bitcoin. Tá? O propósito do Bitcoin no início era basicamente para atrair programadores, né, devs, que estavam ali trabalhando com software livre, trabalhando com open source, usando os repositórios do GitHub, né? Aí o nome Git, né? GitHub, Gitcoin, né? Para atrair a galera através de bounties para poder desenvolver infraestrutura para a Web3. Né? Então, ele acabou influenciando, né, a própria história do Gitcoin. Né? Mas só que o Gitcoin não está sozinho nisso, porque antes do Gitcoin havia o GIVEF, né? Que também nasceu logo depois, pouco depois, né? Quando houve a quebra do Ethereum, né? Tipo assim, quando quebrou com o DAO, né? Aquele contrato que foi hackeado, né? E sangrou, sei lá, 120 milhões, 150 milhões de dólares, e resolveram fazer o fork do Ethereum original, criar o Ethereum clássico, né? E criar um outro Ethereum. Esse outro Ethereum, que não é o Ethereum original, que não é o clássico, é o que a gente vem trabalhando nele até hoje. Né? E foi a partir daí que foi começando a criar as camadas 2 e vai por diante. Mas o foco do Ethereum era ser um computador planetário. Tá? E eu posso dizer para vocês hoje que isso não é mais a proposta do Ethereum. Ela foi no início, lá com o Vitalik. Estamos criando um computador planetário, né? Onde a gente está trazendo esse negócio chamado contrato inteligente, né? E que a gente pode ter aderência e conversar com qualquer coisa da sociedade. Né? Seja com as organizações, seja elas privadas ou públicas, seja para o dia a dia das pessoas, seja o que fosse, ou seja, como se o Ethereum fosse a próxima internet, certo? Esse era o tamanho da ambição do Ethereum, para vocês terem uma noção. O Ethereum vai ser a próxima internet. Né? E não havia nem nessa época o termo Web3, tá? Ele foi criado por um dos fundadores do Ethereum, que fundou a Polkadot. Tá? Ele começou a chamar de Web3, tá? Todo esse fenômeno em torno da tecnologia do blockchain. Correto? E depois ele começou a ser ampliado de múltiplas formas. Havia, concomitantemente, a dinâmica da Web3, né? Começou a se chamar de Web3, da D-Web, da Decentralized Web, né? Que é a mais antiga do que a própria convenção da Web3. Tá? Ela já vem desde o final dos anos 10, isso, quer dizer, o pessoal já estava pensando, usando tecnologia
do Bitcoin, né, como altcoin, chamada de D-Web. Né? Mas, em suma, no final das contas, tudo acabou se tornando Web3 mesmo. Né? Então, essa ambição de se transformar no computador planetário, ela ainda meio que está ali, se você for ler um pouco da história do Ethereum, ela meio que está ali, nunca ninguém refutou isso, né? Mas quem acabou trazendo para si essa proposta foi o pessoal do Internet Computer, tá? Com uma outra tecnologia, que usa a tecnologia de blockchain, mas não é blockchain. Tá? Eles estão trabalhando agora em se transformar nesse computador planetário, tá? Na medida que eles têm uma capacidade incrível de interoperabilizar com tecnologia de blockchain, outras tecnologias, etc. Só que a forma deles trabalharem é muito diferente, tá? Que não é na base de geração de consenso, é muito diferente da forma como se trabalha com blockchain. Bem, mas voltando agora para o Ethereum e para o ecossistema, acabou que o Ethereum virou um mecanismo, né? Um dos principais mecanismos, se não o principal mecanismo, das finanças descentralizadas. Tá? Então, quando você pega o total de volume de investimentos hoje existentes no Ethereum, a boa parte dele não está em parte na Solana, tá? Que é outro que concorre aí como um blockchain modular, né? Com ele. Está em terceiro lugar mais distante com a Polkadot, está no quarto lugar distante com a Cosmos. Mas o Ethereum está soberano. O Ethereum tem um volume gigante de recursos parados, investindo, gerando stake ou restake. Tá? Isso, aliás, foi uma das grandes coisas que foi conversado nesse último Ethereum Denver, né? Lá. Mas voltando. Então, o que acontece? Quando se começou a se entender, né, que o Ethereum virou essa máquina, né, de Lego econômico, de finanças descentralizadas, de DeFi, né, e que está abarcando quase $1 trilhão ali, né, que está sendo movimentado, ou que está sendo stakeado, ou coisa do gênero, a grita foi, bem, como é que nós conseguimos fazer o Ethereum tão relevante para o dia a dia das pessoas, né? E para próprias mudanças climáticas, né? Quanto o Bitcoin porque o Bitcoin tem uma relevância para o dia a dia das pessoas, principalmente no continente africano, tá? E que não tem uma relação direta, né, com a questão da capitalização do Bitcoin no mercado financeiro. Tá? Então, assim, essa foi uma questão. E eu vi dois movimentos, né, que começaram a se coordenar. Tá bom? Um movimento chamado Regen Coordination, no qual a Greenpeace Brasil está profundamente, não só a Greenpeace Brasil, mas o Thiago, o Cauê, que está aqui, junto com o Diogo Jorge, junto com o Atos, estão profundamente ligados a essa dinâmica da Regen Coordination. Né? Até o Cauê um pouco mais, porque o Cauê também está envolvido na Dev Guild, está envolvido no Grant Chips, que são outras dinâmicas ligadas à rede da Greenpeace. Né? E você tem um outro chamado Ethereum Localismo, onde o Diogo Jorge tem uma presença maior. Tá? Aliás, o Diogo Jorge tem a presença dos dois, mas ele tem uma presença também substancial no Ethereum Localismo, né? Que era essa coisa de entender que o Ethereum tem que ter um fio terra, certo? Tem que conversar com a realidade, com a diversidade de realidade. Então, esses dois movimentos, eles começaram a se coordenar, a se metacoordenar esse ano, tá? E começaram a entender que os recursos que eles já possuem podem ser coordenados mutuamente e que a gente pode começar a ter, de fato, uma pegada forte com realidades locais, tá? Realidades locais, hiperlocais, locais, até mesmo biorregionais. Né? Então, nesse sentido, o Regen Rio faz parte desse movimento, tá, gente? Faz parte desse movimento. Então, eu estou colocando para vocês entenderem, estou diminuindo o funil. Né? Então, ele faz parte desse movimento, junto com vários outros movimentos. E já vem atrelado a 23ª rodada do Bitcoin. Tá? Ou seja, é a primeira vez, tá? Primeira vez que recursos do Bitcoin, e até mesmo de um dos fundadores do Bitcoin, que é o Oki, estão sendo disponibilizados, né, para se fazer uma rodada de comunidade onde está aparecendo. Então, isso é muito significativo, tá, galera? Isso é muito significativo. Então, isso é uma novidade, tá? Isso é uma coisa nova. Tá? E está começando com esse movimento de placazinha tectônica que está acontecendo nesse gigantesco ecossistema do Ethereum. Tá? Isso pode gerar realmente uma mudança de mentalidade ou de propósito? Não se sabe, mas que vai fazer barulho, vai. Já está começando a fazer um barulhinho, tá.
tá? E que tem potencial para fazer um barulho ainda maior, tem, tá? Mas é esse o movimento em que a proposta do Regen Rio ela está, digamos assim, literalmente ancorada. Ela faz parte desse grande movimento, dessa grande concertação, tá, que está acontecendo entre o Regen Coordination, que inclui a Celo, a FIDAO, o Network, a Greenpeace Network, enfim, junto com o Ethereum Localismo, que inclui várias outras chains ligados ao Ethereum. Tá bom, gente? Então, esse eu queria botar como abertura dos trabalhos para localizar, né, a importância, né, contextual e até, digamos assim, histórica do que a gente está se propondo a fazer aqui, mas que não se iludam. Tem muito trabalho pela frente, tá? Tem muito ruído, tem muito atrito, tem muita coisa para fazer, tá? Porque essas coisas não estão feitas, certo? Então, dito isso, eu vou agora falar especificamente, né, na minha perspectiva, do que eu achei do movimento inaugural, né, do evento inaugural, workshop de abertura, no sábado agora, porque eu estava lá fisicamente, presencial, eu também fiz a abertura dos trabalhos. E, na sequência, eu vou passar para o Cauê, também, obviamente, né, compartilhar a perspectiva dele macro e micro, e a gente poder depois olhar, né, quais são os próximos passos, quais são os desafios que a gente tem pela frente e qual o tipo de dinâmica que nós vamos estar fazendo aqui, basicamente, no dia a dia. Pode ser? Então, para finalizar essa introdução, eu diria que o evento, uma vez que ninguém aqui é produtor de evento, certo? Ninguém aqui está se propondo a produzir um evento, né, de forma, digamos, profissional, nada do gênero. A gente está se propondo a fazer um encontro, né, onde a gente consiga aglutinar físico, presencial e virtualmente o máximo de pessoas que eu digo que tem alguma possibilidade, que foram convidadas por nós, que está ali, né? Tem um grau de proximidade, né? Ali está no segundo grau, no terceiro grau de proximidade. Foi bem legal, deu um quantitativo de pessoas bem interessante lá, tá? Não foi nada assim grande, mas eu diria que tinham umas 15, 20 pessoas lá, ativas, interessadas, né? Eu diria que a gente conseguiu também ter um volume de visualização bem bacana pelo YouTube, tá? Pelo volume de curtidas que tem ali, bem bacana mesmo. Então, a gente conseguiu trazer um volume bacana de pessoas, tanto no virtual quanto no presencial. Então, sensacional nesse sentido, tá bom? Agora, aquela coisa, espaço de tempo para o que a gente queria, para a ambição do que nós queríamos compartilhar, o espaço de tempo que deveria ser um evento de manhã e tarde, vamos assim, um evento vamos botar aí, de 6 horas, de 6 a 8 horas, foi um evento que foi condensado em 4, tá? Eu estava vendo ali o tempo que eu demorei, logo fora a introdução que o Cauê fez, sem estar com ligação, né, com o pessoal que estava lá, foi em torno de 25 a 30 minutos, se não me engano, até eu entrar para falar, foi quase 30 minutos. Então, quando eu comecei a falar, o meu tempo de fala foi de 1 hora e pouquinho, 1 hora e 10, 1 hora e 15. Né? Isso porque eu estava correndo, que nem um alucinado, para apresentar. Tá? Assim, você estava correndo. Eu estava tentando falar coisas relativamente complexas para gerar da forma mais simples possível, para gerar algum grau de aderência para as pessoas entenderem, ou ficarem confusas, mas entenderem ficando confusas, ambas as dinâmicas, né? Entender e ficar um pouquinho confuso, que faz bem também. Eu acho que eu consegui, de alguma forma, fazer isso acontecer, o que me deixa muito feliz. E, de fato, eu acho que preparou o terreno para que tanto o Cauê e o Atos pudessem entrar em campo, né, para poder falar do que a gente queria falar. Né? Falar da Web3 DeFi, falar da Greenpeace Brasil, falar do Gitcoin, falar do GiveF, enfim, falar de tudo que a gente queria falar. Eu acho que foi bem bacana. Né? O ponto que eu acho que a gente deveria ser um pouquinho mais rigoroso, no meu entendimento, tá? É com relação ao tempo, o tempo que a Fabulosa tinha, né? Lá determinado, a gente estourou esse tempo. Tá? Eu sei que está próximo, sei que é amigo, etc., mas seria legal a gente conseguir ter mantido esse tempo, mas faz parte de uma experiência como essa. Né? Mas, tirando isso, gente, as conversas no after, né? As conversas no after, depois a gente foi ali para o clássico Museu da República, onde a gente fez a Primavera Gerativa, né, com o pessoal do Rio Crypto Hub, lá em 2022, onde a gente fez uma edição sensacional em 2023 da primeira edição da Feijoada Safra, lançamos o Feijão Amigo, que deu chão, né, para a água florestal aqui no Brasil. Em suma, foi sensacional, a gente fez umas conversas lá, depois nós fomos almoçar, etc., mas os desdobramentos foram incríveis.
Foi muito legal mesmo. Então, essa meu entendimento, a minha perspectiva, eu curti bastante, foi muito legal. Dito isso, eu vou abrir aqui, passar para o Cauê ficar à vontade, entrar em campo aí. E se eu conseguir aqui, eu vou tirar todos os links, tá, todas as abas aqui, Cauê, para eu compartilhar e a gente dar uma olhada naquele roteiro bacana que você fez, depois passo a passo. Mas fica à vontade para fazer a sua apreciação no macro, indo para o micro, até chegando no evento. Vai lá, fica à vontade, querido. Pô, valeu, Vini. Queria dar oi aí pro Guga e pro Ti, que chegaram depois, pro Pablo também, que não consegui, na hora que eu falei que você caiu, Pablo. Pô, dizer que eu adorei, assim, achei que, apesar de ter levado 1 hora e pouco, Vini, eu achei que se a gente tivesse começado no tempo certinho, assim, meu, ia dar, ia dar muito bom. Mas eu achei que exatamente o que você falou, deu, a forma como você colocou e a linguagem que você escolheu, eu gostei muito de como você trouxe a bomba atômica e 3 elementos principais e como você ficou revisitando eles. Eu acho que isso manteve. Tipo, primeiro foi uma coisa de tipo, nossa, esse cara vai falar de bomba atômica, tá ligado? Mas ao passar da, da sua fala, assim, né? Você revisitando isso, foi reforçando o ponto de como essas coisas elas foram realmente muito importantes para todo o desenvolvimento. Tipo, o fato é o Tim Berners-Lee, né? Que trabalhava no laboratório. Então, eu acho que tudo isso, eu acho que, meu, criou esse fio terra, foi bem legal. A Marina acompanhou, é, acho que foi a primeira vez que ela conseguiu entender, de verdade. Ela, ela falou, eu peguei ela depois, tipo, encontrou com os amigos, né, ontem, daí ela contando para eles sobre, e ela usou a palavra netweaving. Eu achei incrível, eu fiquei assim, olhando pra cara dela, assim, uau, que isso, foi poderoso, foi poderoso. Eu gostei bastante, assim. Foi uma pena que não deu para terminar o processo todo, mas eu terminei. Eu fiquei mais 1 horinha ali, assim, com a galera trocando ideia. A gente falou sobre várias coisas. Então a live ela ficou um pouco até mais extensa, mas eu consegui completar. Então quem acompanhou pela internet, assim, conseguiu ver melhor mais aspectos do round. A gente explorou um pouco mais ali o builder também. Mas foi isso. Eu gostei muito. E, bom, em relação a todo esse movimento, né? Bom, primeiro eu queria dizer que eu vou precisar sair daqui 5 minutos, porque eu tenho um encontro da Greenfield Network, e é um encontro meio que semanal dos stewards, assim, então preciso colar. Mas eu queria dizer que tô animado demais, assim, mas que eu tô preocupado, porque todo esse trabalho precisa ser feito, não é nada que tá dado, não é nada que tá. E eu acho que é muito fácil da gente cair, sei lá, às vezes numa armadilha de achar que as coisas já estão realizadas e é só às vezes a gente cumprir o escopo que a gente definiu para nós mesmos, por exemplo, e que isso vai se desenrolar sozinho. Mas isso sempre acaba resultando assim, alguém sobrecarregado, né? Se está acontecendo, mesmo com pequenas coisas ali que precisam ser realizadas e que não foram delegadas, porque alguém está lidando com isso. E daí acaba ficando sempre esse descompasso entre expectativa e realidade, assim. Então, eu acho que esse é o desafio, a gente conseguir alinhar esse desafio. Eu tive uma conversa com o Marcão sobre como é importante a gente trazer visibilidade para esses anúncios que eu fiz, como eu estou descrevendo o round, e como isso tem que ter uma awareness ao redor disso, sabe? Não é a gente fazer um post no Twitter, não é fazer um post no Instagram e não falar mais disso. Vai precisar de um foco durante esse período, onde a gente, sabe, se a gente, sabe, souber o que a gente precisa realizar, a gente vai identificar as demandas que surgem e a gente vai suprir elas, mesmo se a gente não foi delegado para isso. Tipo, mesmo se ninguém falou para a gente fazer e tal.
Então, eu acho que a gente está num momento assim, porque, vamos dizer, a gente não quer continuar que, vamos dizer, né, mesmo na GamePU, a gente não quer continuar que esteja tudo em mim, né? A gente vem conversando de como isso é um processo de distribuição para descentralização, né? Então, esse aspecto eu acho que ele é importante, assim, então, talvez compartilhar mais do propósito das entregas entre a gente, assim, e chegar que tudo isso representa nós todos, né? Eu estava esperando que a gente tivesse uma coordenação melhor de como capturar a, a atenção da galera. Tipo, eu sei que capturar não é uma palavra boa, mas como pegar a atenção da galera para não perder o momento, sabe? Principalmente lá no evento. Então, a POAP, a gente ter tido um grupo para ter, sabe, a gente conversou sobre isso antes, a gente tinha um grupo do Telegram, sabe, com todas as informações que seriam acessíveis, a gente poderia já ter isso, sabe, feito de forma mais eficiente para todo mundo já jogar, cair no grupo e ter acesso às informações que precisa. Mas, cara, tô feliz com o resultado, mesmo assim. É assim que a gente melhora e a gente aprende. Então vamos nessa. Então, Cauê, fica à vontade aí, cara, se você quiser fazer o seu check-out, ou você fica aí mais um pouquinho, eu vou apresentar aqui o programa que você mesmo já vai ficar com a gente mais um pouquinho, vai sair. Pode ser, cara. Posso apresentar o programa, daí depois eu vou lá. Vou chegar um pouco mais atrasado, mas eu acho que vale a pena. Então, vamos Vai que lá. fica alguma dúvida. Eu vou compartilhar aqui a tela. Eu vou aproveitar que você fez uma redação boa, ficou muito bem feita aqui. Aí eu paro para você fazer seus comentários, que aí a gente acelera um pouquinho aqui. Acelera no bom sentido, né? Então, gente, isso Beleza. aqui tá pinado, literalmente, tá? Aqui no canal, foi criado, né? Regen Rio GG23. Tá? Então, quem não tiver o Telegram do Rei, eu acho que todo mundo aqui tem, se não me engano. Tá lá pinado, bonitinho. Tá? E tá aqui, né? Programa Regen Rio, Visão Geral, né? Arrecadamos Isso não tá no aproximadamente. Review, tá, Vini? Tá no da Grand Prix Brasil. Não, esse aqui está no canal Regen Rio, GG23, do Telegram da Greenpeace Brasil, certo? É onde Isso, ele da Grand está. Prix Brasil. É que você falou Rerê. Mas do Rerê que tá no Desculpa. Grand Prix Interface. Depois eu vou pinar isso lá na interface do Herrera lá. Mas, enfim, vamos lá. Arrecadamos aproximadamente 29 mil dólares, né, para apoiar projetos de impacto do Estado do Rio. Desse total, 25 mil serão usados diretamente no programa Regen Rio e será alocado em 3 etapas, enquanto 4 mil cobrirão despesas de operação e suporte da equipe. Tá? Acho que aqui não tem dúvida, porque está bem claro isso aqui. Tá? Estrutura do programa. O programa não se resume apenas à rodada de financiamento quadrático. Né? O financiamento quadrático. Ele tem 3 etapas para potencializar a geração de impacto. Primeiro, rodada do financiamento quadrático em si, né, que é o GG23, que os trabalhos ainda vão ser abertos, está no período de inscrição, tá? Vai até dia 1º de abril, vamos lá. Incentivo para doações de pessoas físicas, onde o número de doadores importa mais do que o valor doado. Primeiro ponto. Segundo, período de doações previstos para entre 2 e 16 de abril. Tá? Datas exatas no cronograma abaixo. 3. Metade dos recursos do programa, cerca de 13 mil dólares, será alocada nessa rodada inicial. Legal? Antes de passar para o Cauê fazer o comentário dele, dizer o seguinte. Aqui, galera, tem 2 questões importantes. Tá? A questão é de cada um aqui que deseja convidar alguém, que acha importante, tem uma proximidade. Se convidar, não é convidar e jogar os leões, entendeu? É convidar, parear. Se você tem algum conhecimento, você, no pareamento, né, você já começa a culturar a pessoa para ela entender do que se trata, onde ela está pisando, correto? E a segunda questão é que, como a gente não vai ter tempo de gerar propriamente, né, um volume de pessoas que entendam o que é o Bitcoin, como é que é a rodada, etc., para poder fazer suas contribuições, doações, a gente vai ter que ter a versão em inglês dele.
né? Então, já está bem combinado que nós vamos conversar sobre isso, que a pessoa ela manda uma versão em inglês, mesmo que seja pelo Google Translate, e eu vou estar fazendo a revisão disso, né, para que esses projetos possam ter mais aderência com a galera que já, com a crowd, né, que está em torno ali do Gitcoin, do round do Gitcoin, que é gigante, que é enorme, é muita gente, né? Então, essas duas observações que eu faço. Dito isso, Cauê, fica à vontade aí, cara, para você complementar mais alguma coisa que eu não tenha dito e que você julga relevante aqui nesse primeiro item. Eu achei que você falou tudo legal, assim. Eu acho que uma coisa que é importante é que a gente vai tentar não utilizar o passaporte, então a gente vai pedir para os projetos, né, preencherem uma lista com as carteiras que eles estão fazendo o onboarding. Isso vai ser tanto uma forma da gente rastrear quantas carteiras a gente está sendo, quantas carteiras a gente está trazendo, né, junto com o programa. Por mais que não pareça, isso ainda é algo que é relevante, mostra eficiência no sentido de a gente conseguir ensinar sobre o processo todo. Então, daí o que vai servir para isso e também para garantir que essas carteiras são confiáveis, que elas não vão ser consideradas ataques Síbio, porque são carteiras novas. Então, isso é um problema que eu vinha acusando já no Bitcoin, né? Que o modelo que eles têm, eles consideram carteiras novas como ataque Síbio, se essas carteiras não têm o Bitcoin, o passaporte, e se elas não doam para mais de 5 projetos. Se elas doam para 2 projetos, por exemplo, elas ainda são consideradas como ataque Síbio. Então, para evitar que essas carteiras novas sejam consideradas como ataque Síbio e o voto delas contar, a gente vai fazer uma lista com as carteiras novas. Então, a galera só vai precisar abrir a MetaMask e mandar o endereço para a gente, junto com as informações de social media e de telefone. Tipo, uma rede social que a gente consiga entrar, né, ver o perfil da pessoa, e o telefone que a gente possa entrar em contato também. Então, isso é uma coisa. Maravilha. Então, gente, isso que o Cauê acabou de falar, a gente vai deixar isso bem visível, não só aqui nesse canal que foi criado, no Telegram da Greenpeace Brasil, mas também ali na interface da Greenpeace no Telegram do Rerê, tá? Então, e quem estiver interessado em fazer parte dessa dinâmica, pode se manifestar ou por aqui mesmo, por esse canal, né, ou ali pela interface da Greenpeace Brasil, tá bom? Pode se manifestar ali. Ah, gente, que legal, eu quero entender isso melhor, eu quero chegar junto, eu quero fazer parte, quero contribuir, né? Quero colaborar, enfim, fica à vontade nesse sentido. Então, Cauê, vamos para a segunda coisa aqui, né? Registro de impacto, né? Karma Gap. Após a rodada de financiamento, pretendemos alocar mais US$ 7.000 que serão distribuídos igualmente para quem atualizar seu perfil e criar 3 metas com atividades a serem realizadas e resultados esperados no Karma Gap. Objetivo: estabelecer uma linha de base para documentar e acompanhar a evolução dos projetos. Tá? Olha, o X, né, o chamado User Experience, né, como se fala no Web 2, do Karma Gap não é uma coisa assim difícil, é até boa, eles estão melhorando isso para caramba, mas também não é uma coisa assim que todo mundo entende de pronto. Tá? Então, também é alguma coisa que vai necessitar um pareamento para a galera. Tá? Então, a gente vai fazer um workshop sobre isso, né, Cabreiro? Vai ter um workshop sobre o Karma Gap, sobre preenchimento. Mas eu passo para você e você complementar mais alguma coisa que eu tenha esquecido de falar aqui. Fica à vontade. Bom, isso exatamente vai ser isso. A ideia é que a gente consiga estabelecer uma linha de base, né, para conseguir documentar e acompanhar a evolução dos projetos depois. A gente vai começar avaliando atividades e resultados esperados. Isso é um framework que a gente está tentando desenvolver junto com a Region Coordination. Então, todos os capítulos, a gente está tentando fazer com que todos os capítulos sigam essa premissa básica de baseline, assim, de atividade que está sendo realizada e o resultado esperado dessa atividade. E daí a ideia é que eles criem, vamos dizer, eles atualizem, ao ganhar o grant, eles automaticamente vão, vão ter uma conta no Karma Gap. E eles vão ter acesso com as carteiras que eles submeterem. Então, eu estou
esperando que as carteiras vão ser individuais. Então, isso já vai ser uma coisa que vai facilitar o acesso das pessoas, para elas não terem que usar multisig para alugar ou coisas assim. Então, a ideia é que os projetos submetam lá as metas e quais são as atividades de cada meta. Então, sei lá, não precisa ser 3 metas, eu tinha pensado em 3 metas, mas acho que pelo menos uma meta que tenha as atividades e os resultados esperados de cada atividade, eu acho que já seria legal. Daí, no futuro, essa meta tem que ser atualizada, né? E a gente pode conectar isso com a entrada no segundo round. Se a gente realizar outro round, o requisito vai ser que essa atualização esteja feita. Valeu. Muito bom, querido. Deixa eu só falar mais uma coisa aqui para não assustar o pessoal. Gente, nós não estamos falando que vamos fazer isso tudo nessa semana só, tá? O período cronológico aqui, o Cronos, tá? É de agora, da meiuca de março até o final de maio. Estamos falando de uma dinâmica que tem esse prazo, tá? Então, não é que tudo que a gente está falando agora é que vai acontecer nessa semana, certo? Então, a gente vai falar das datas daqui a pouquinho, certo, Cauê? Então, vamos seguir Certo. aqui a piscina de recursos, né? O Sarafu. Eu vou falar um pouquinho do Sarafu antes de falar da piscina de recursos, antes de ler aqui, dizer o seguinte: o Sarafu Network é uma piscina de comprometimento de um cara chamado Will Rudnick, né? Que vive há quase 20 anos no Quênia e que é um economista que fez uma exploração profunda com relação à cultura de uma economia política lá que não é monetarista, tá? E que trabalha na base da formação de piscinas de comprometimento, ou para você expandir uma aldeia, ou para colaborar entre as pessoas que moram na aldeia, ou com relação a outra região, etc. É uma coisa milenar, tá, galera? Uma coisa que está lá. E ele teve a sapiência de dar visibilidade para o planeta, para o mundo, né, há um tempo atrás, e ele começou a perceber que na Web3 tinha um espaço para transformar essa dinâmica, né, ciberneticamente, fazer uma prototipação cibernética dela na internet, dentro do ecossistema do Ethereum, né, usando a tecnologia. Ele criou o próprio blockchain. O Sarafu é um blockchain EVM, né, compatível com o Ethereum, é como se fosse uma espécie de camada 2, tá? E que está rodando, né? Só que ele tá usando a própria cultura de como essa piscina roda, né? As pessoas se comprometem, ganham um voucher, etc. Elas vão, e esse voucher fica registrado no blockchain, etc. Então é uma dinâmica que, tipo assim, é bem fácil de compreender, porque é uma dinâmica de troca, né? De disponibilização e de troca, e que está sendo ciberneticamente, né? Materializada na Web3 DeFi. Eu acho isso incrível, tá muito bacana. E a gente, quando estava co-criando essa dinâmica aqui, dessas 3 etapas, eu coloquei que a gente não podia esquecer da dinâmica da piscina de recursos de comprometimento, né? Então, ela acabou vindo como uma última etapa para isso, né? Dessa dinâmica que a gente está fazendo aqui no programa do Regen Rio. Então, vou ler aqui. Na última etapa, os projetos concluirão, né, a etapa de registro de impacto no Karma Gap. Os que concluíram, né, a etapa de registro de impacto no Karma Gap serão adicionados em uma piscina de recursos onde $5.000 restantes estarão disponíveis de forma não permissionada, ou seja, podem acessar quando quiserem. Os projetos poderão criar e trocar seus vouchers, né, na plataforma Sarafu para acessar os recursos. Dito isso, Cauê, fica à vontade para você complementar, querido. Eu acho que esse é um ótimo momento, assim, para o Rerê. Eu vejo essa terceira etapa como uma forma da gente trazer a piscina comum para um outro grau de experimentação. Acho que a gente tem como olhar para essa piscina e pensar em como que a própria piscina do Regen Rio já pode ser essa forma, né? Porque existe uma questão. As pessoas, elas podem simplesmente entrar, colocar o voucher delas e sacar todo o recurso e nunca mais voltar. Então, eu acho que o que a gente precisa é trazer e mostrar para elas o que significa quando ela está trocando, quando ela está pegando recurso, né? O que sabe? Então, eu acho que vai ser
e isso pode estar diretamente atrelado com uma experiência no Rerê. Então, eu acho que isso vai ser assim, vai ser só o início da experimentação, mas a gente trazer todos os projetos para fazer um mapeamento dentro do Rerê e se situar dentro das diferentes estruturas das economias políticas, né? E eu acho que a maioria deles vai estar na camada 2. Na transição Web 2, Web 3, né? É difícil. Eu não acho que vai ter projetos ali do 2.5. Talvez a gente encontre algum, né? Mas como é non-profit, sem fins lucrativos, eu acho que é bem claro, assim, que a gente está lidando com Web 2, Web 3. Então eu acho que vai ser uma oportunidade bem legal para a gente botar em prática mesmo a piscina, através da piscina de compromisso. A gente vai ter o Will junto com a gente, então eu vou mandar uma mensagem para ele já essa semana para falar sobre a piscina, para falar quando que ele poderia, por exemplo, se reunir, para a gente falar o que a gente está imaginando, e daí pode ser um encontro que a gente estava querendo, né, Vini, que a gente já estava marcando, e daí pode chegar junto toda a galera do Rerê que quer fazer parte dessa criação, para pensar nisso, para se informar, aprender sobre a plataforma e também ajudar a gente a executar. Mas eu não penso em nada muito ousado, só de ter o recurso lá, os recursos, o pessoal acessando, na essência, já tá bom, né? A gente vai ter eles lá dentro e vamos estar introduzindo todas as questões paulatinamente, assim, gradualmente, né? Paulatinamente também não é uma palavra boa, gradualmente. Então é isso. Eu acho que não falta nada, não, Vini. Eu só vou passar aqui agora Eu o acho que falta cronograma. falar que os recursos da segunda e da terceira etapa eles vão ser distribuídos em C-Real. Sim, bem lembrado. E daí eu estou pensando em uma bounty que eu quero lançar para pessoas que moram no Rio e querem ensinar empreendimentos como receber com a carteira Valora. Então, criar uma carteira Valora para o empreendimento, seja um restaurante, seja um mercadinho, estabelecer a carteira Valora, colocar um QR Code protegidinho ali para a pessoa poder já receber. E daí depois a gente ter tudo isso mapeado e oferecer para quem receber os recursos em ser real. Eles podem diretamente comprar lá. Isso ia ser assim, a cereja do bolo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que pensar mais um pouquinho para frente, Cauê, porque já tem um grau de complexidade enorme aqui pra gente explorar. Não, mas se fosse uma bounty aí, 500 a cada 5 empreendimentos. Mas, querido, vamos passar aqui o cronograma simplificado. Então, 15 de março já aconteceu, né? As discussões, o workshop de arrecadação foi no sábado passado. 16, que foi no domingo, né? Até 1º de abril, né? Que não é mentira, que é verdade. O período de suporte e finalização das inscrições no Builder.bitcoin. Então, esse trabalho, o trabalho que eu já estou fazendo, vale dizer, galera, que vamos registrar a piscina comum de recursos compartilháveis, em consonância com o que o Cauê acabou de falar, do círculo originário, tá? Como um dos projetos, né? Eu estou revendo todo ele, que eu já tinha co-criado uma coisa muito legal com Atos e também com as conversas que a gente teve, várias, né? O círculo originário ao longo do tempo. Então, a gente vai estar fazendo isso vai ser bem legal. Mas eu vou estar aí também disponível para dar uma mão para todo mundo, tá? Que tiver dúvidas com relação à dinâmica do Builder. E aí o que acontece? A gente finaliza, né? De 2 a 16 é a rodada, né? O GG23, de financiamento quadrático. Né? Todo o valor doado aos projetos será multiplicado de acordo com o número de doadores. Enfim, a gente não vai falar agora o que é financiamento quadrático, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, já sabe, tem uma noção, etc. Né? Tem que sair, Cauê? Não sei. Peraí. Não. Preciso. Falou, galera. Então vai lá, cara. Vai nessa, senão você vai deixar de ser steward. Tô brincando. Manda ver lá. Beleza. Então, galera, a gente tem aqui a rodada, né, que vai acontecer do dia 2 de abril até o dia 16 de abril, tá? Rodada de financiamento quadrático. Depois, após a rodada, de 16 de abril até 23 de abril, tem o cálculo dos resultados de distribuição dos fundos da rodada. 23 de abril a 7 de maio, né, tem um workshop de registro que a gente vai fazer,
workshop de registro do impacto no Karma Gap, né, que é essa infraestrutura de tecnologia Web3, para você poder registrar o que você está fazendo, e a distribuição de US$ 7.000 na segunda fase. Tá? De 7 de maio até 28 de maio, olha aí, já estamos saindo de abril, já indo para maio, né, a criação da piscina comum e envio de US$ 5.000 restantes e sessões para a criação de vouchers e acesso à piscina. Claro que a gente está escrevendo por alto, mas certamente até lá a gente vai entender de que forma isso vai conversar com a dinâmica das piscinas comuns e recursos compartilhados do RE, como é que uma piscina conversa com a outra, né? Mas certamente, no mínimo, a gente vai rodar da forma como está, né? Como já vem rodando ali pela Sarafu Network do Grassroots Economics do Will, né? É isso. Quem pode participar? Projetos sociais, culturais ou ambientais sem fins lucrativos atuantes no Estado do Rio de Janeiro, né? As dúvidas ou informações tem link aí, ó. Leia o nosso roteiro de estudo colaborativo sobre o Gitcoin, foi elaborado, né, foi traduzido na realidade e foi elaborado para cá, e leia a nossa proposta para o Gitcoin. É isso aí, gente. Eu vou parar por aqui. A ideia não é a gente entrar no específico de cada coisa, era fazer o registro, né, de tudo que vai estar acontecendo aqui para frente, vocês terem mais ou menos uma noção, né? Mas fica à vontade de vocês fazerem apreciação e dentro do que nós abordamos aqui, compartilhamos, e um check-out. A gente já começar a partir para o check-out aqui. Eu quero ficar dentro da raia aí de 16h30, 16h35, 16h40 para a gente poder finalizar. Então, dito isso, fica à vontade. Quem quiser começar, fica à vontade aí. Pode ser o Pablo, o Thiago ou o Gustavo. Pablo, Thiago, Gustavo. Tá bom, Gustavo. Pablo está com a gente? Thiago está com a gente? Então, Vinho, eu tava aqui ocupado aqui, mas era o quê mesmo? Então, querido, eu não sei se você acompanhou tudo que eu e o Cauê, o sobrevoo que a gente fez com relação a tudo que está ligado à região Rio, e se você teria alguma dúvida assim maior, alguma questão que você quisesse colocar, mas que se você não acompanhou, deixa estar, não tem problema. Você pode fazer o seu check-out de qualquer maneira, fica à vontade. Ou então, velho, Pablo? tipo, então, o que eu tava, que eu peguei, que eu prestei atenção aqui mais foi na parte que vai ser dividido, né, o financiamento, tipo, vai ter 3 etapas. Aí é bom, né, que daí a galera dá para se autenticar mais, né, tipo, participa de mais ambientes. Uma parada que o Cauê falou ali, é que ele tá preocupado, pô, velho, eu acho que é É bem dependendo da vontade da galera, né, velho? Tipo, tá tudo aí colocado aí para as pessoas participar. Se as pessoas não participar, é por causa, já é com elas, né, velho? Tipo, tem um monte de informação lá no grupo do Green Pill. Assim, as 20, não entrou as 23 que tava assistindo, não entrou no grupo do Green Pill, né, velho? Então, eu acho que pelo menos assim, eu acho que a divulgação foi perfeita, velho. Foi de boa. Ó. Aí agora é o interesse da galera. Saiu bem, pá. E aí vai ter acolhimento hoje, 8 horas. Hoje. Hoje vai, nós vamos fazer o Sincap Geral de Acolhimento para a Criação do Rerê. Hoje nós vamos acolher o Luiz Medeiros, tá? Nós vamos abrir um espaço para acolher ele. E a gente vai fazer uma exploração aí, continuar a exploração sobre a escutativa empática, né? O Felipe Silva vai trazer um material aí para a gente explorar juntos. Pablo? Opa, tô ouvindo. Tá, beleza. Então, se você finalizou, querido, vamos passar aí para o Vou nosso eu querido agora? Thiago. Vai Fala aí, lá, querido. Gota Serena. Valeu, galera. Pô, que evento foda, hein, Vini, no Rio.
Puxa, cara, eu fiquei de verdade aqui sentindo falta de ter uma cobertura, cara, sabe? De ter, assim, realmente, é, ah, alguém lá transmitindo, falando o tempo todo sobre antes, durante, depois, e depois o material, tá sendo preparado algum material para depois também, para dar visibilidade para isso? Então, nesse sentido, querido, não precisa você estar presencial aqui, tá? Aham. Por que que eu estou te falando isso? Porque toda o workshop foi feito também de forma virtual, como você sabe, né? Teve Foi, presencial, mas eu assisti. Aham. eu sei que você assistiu. Os próximos workshops também vão ser feitos virtuais. A gente pode fazer a gente vai naturalmente fazer pelo Rerê uma dinâmica de feedback todo esperalado e convidando os projetos para estar aqui para a gente poder acolhê-los melhor, na medida em que, né, a dinâmica da Greenpeace é uma dinâmica de um fluxo co-criativo que não se dá tempo ao tempo, né, de fazer essa dinâmica de anfitriar e acolher, como você sabe, embora com o tempo tem que se criar isso, né? O próprio Greenpeace criar essa dinâmica também. A gente já tentou no passado, no início, mas estava muito no início, muito embrionário, não fazia muito sentido. Mas, em suma, então você vai poder, de fato, uma coisa que você sempre primou por fazer, né? Sempre fez e faz de uma forma incrível, você pode se envolver sim. Eu acho que a forma de você se envolver, inclusive, Thiago, tem a ver com a proposta que nós vamos estar colocando essa semana através de você, tá? Ali no Charmeverse da Greenpeace. Né? A gente já combinou, eu, você e o Marcos, né? O Marcão. Né? E isso pode ser uma das coisas, né? Um dos editoriais, né? Que está ali colocado para poder desenvolver, certo? É uma coisa que a gente pode estar trabalhando dessa forma. Em vez de ser uma coisa a mais, ela já pode estar sendo. A gente já pode entrar em campo tendo, digamos assim, essa dinâmica para a gente cobrir, né? Para gerar o relato de comunicação disso. Né? Esse é o feedback que eu posso te dar. Fica à vontade aí, continua aí sua apreciação e checar. Ah, sim, não, eu tava mesmo só falando que eu senti falta dessa vez, porque, eu tava distante, cara, eu acabei esquecendo completamente, e aí no dia de manhã eu não consegui assistir, eu só fui assistir à tarde. Aí assim, né, tendo esse movimento na rede, fica bem mais difícil de esquecer, né? Você tá vendo um negócio toda hora, é um que publica, é outro que publica, aí tem o depois também, né? Tipo, foi muito legal, o encontro, não sei o quê. Acho que esse negócio acaba engajando mesmo a galera. Pelo menos pra mim teria feito diferença dessa vez. Eu que esqueci completamente, sabe? É, Bom, e sobre esse movimento aí que está rolando também agora, muito legal saber, vamos se inscrevendo, né? Não consegui pegar na íntegra, quero me apropriar melhor, assim, tanto do Karma Gap como da cena de compromisso da Sarafu, né? Tô meio por fora ainda. E o Karma Gap também, principalmente, cara, eu já ouvi o Diogo, o Cauê falando a respeito, a gente até já tem as bounties lá da Agroforest Down, mas ainda não me apropriei. Vai ser importante para mim, eu estou sentindo isso daí. Eu, assim, galera, feliz de ter participado, aprendido aqui, sabido do que rolou, ter ouvido esse relato da hora. Tamo aí. Valeu, Vini. Obrigado. Então, querido, vale dizer que, fora a proposta que nós vamos colocar essa semana lá no Charmeverse da Greenpeace, né? Do trabalho de comunicação e design que nós vamos fazer, ERE/Greenpeace Brasil, você sabe. Eu quero ver essa semana se antes ou depois do SINCAP de cocriação, né, da nova arquitetura de informação e comunicação do ciclo ordinário na quarta-feira, se a gente consegue sincar, ou antes ou depois, tá? Para a gente dar uma olhada em começar a fazer o crunching, né, começar a fazer a compilação do levantamento para gerar o primeiro mapa de rede do Rede. Então, isso é uma coisa que quero muito parear contigo. Eu sei que você vai curtir fazer isso. A gente pode fazer isso juntos para a gente ver como é que a gente vai, como é que nós vamos trabalhar nesse sentido. Tá? Então, ou pode ser antes, né, na quarta-feira agora, ou pode ser depois, né, para a gente. Depois eu acho que não vai dar porque já vai ter o Syncap da Greenpeace, né, 5h30. Teria que ser antes. Ver se você consegue encontrar um horáriozinho antes
para eu e você parearmos e darmos uma olhada nisso, a gente começar a fazer a Eu compilação ali, posso tá sim, bom? Vini. Fechou. Então, isso tá. Show de bola, querido. E a última coisa, para você também botar na sua agendinha, quinta-feira, 16 horas e 30 minutos no horário de Brasília, vai ser o sexto ciclo de pareamento entre o Thiago Rossi, da Natureza das Coisas, e o Braz, né, da Oca Terra Viva Local. Importante você chegar junto e você entender qual é o que nós estamos matriciando ali, qual é o blueprint Web3GG, né? Nós estamos matriciando ali e que vai conversar, né? Qual é a coisa? Já está, você já teve um espelhamento, né? E não só o espelhamento em termos do que o Braz está plantando lá, né? Mas que é o capim, né? Mas também com relação à própria eclosão autônoma, né? Se não me engano, em termos do tipo de narrativa que nós vamos contar. Então seria muito legal você conseguir chegar junto também, tá, querido? Se for possível, tá? Maravilha. Vou estar junto sim, então. Na quarta e na quinta. Maravilha, maravilha. Então, vamos finalizar com o nosso querido Gustavo Cavalcante, tá? Fica à vontade, querido. Queria, antes de mais nada, mais uma vez falar para você que tudo que você está compartilhando, trazendo, investigando, explorando, eu acho incrível, sensacional. Tá? Minha opinião, né? Minha perspectiva. Muito bacana mesmo. Eu acho que muito do que você está falando, a gente tem como tratar isso melhor, tá? Na quarta-feira, às 15 horas. Tá? A gente, porque é ali que a gente está dando vida a essa arquitetura de informação e comunicação do EE, onde essa questão dos dados, etc., tudo que você está falando, a gente pode estar olhando isso com carinho, tá? No que tange ao Telegram, mas fica à vontade, querido, para você fazer agora, com relação ao que nós dispusemos hoje aqui, a sua perspectiva, né? A sua apreciação, né? E o seu check-out. Fica à vontade, Gustavo. Olá, olá. Estou audível? Estão me ouvindo? Audível, Gu, pode falar. Eu queria só reiterar o que o Vini falou também, mano. Muito louca essa pesquisa, vertical para caralho. Eu não sei nem por onde começar, às vezes. É complexo, assim, e leva tempo. Né? Por eu ter tido tempo, alcancei algumas combinações de pensamentos, sabe? Mas era um desconforto de vida meu, né? Querer resolver os problemas e ver que sempre que você está resolvendo um problema, ele está ramificado, cheio de conexões, com mínimos detalhes, né? Que o normal é que uma corporação, uma organização, ela resolve o problema dela. Esse mapa de contexto é justamente a possibilidade de se sincronizar, né? Além do que que a gente programou para de repente uma iniciativa própria, né? Sim, eu vou tratar no momento que for. Né? E Vini, só é possível também identificar essa complexidade, esse detalhamento do que eu estou dizendo, também quem tem a visão ampla, no caso você. Né? Eu sei que você tem suas palavras, né? Mas que você deve estar compreendendo pelo contexto. Eu fiz algumas anotações aqui, mas aí eu vou anotar de maneira para a gente tratar no outro momento. Sim, e uma delas era essa. É que se eu próprio, Gustavo, não participar dos SINCs, né, parte da força da ideia vai embora. Então, uma das coisas que eu me preocupo, né, que é o que você está também preconizando agora, que é a forma que nos comunicamos, a forma que nós desenvolvemos as atividades, que ainda não é fluida, não é coordenada. Ao, ao desenvolver o meu projeto, eu deveria poder contar pelo menos com a opinião, né, uma pesquisa das outras pessoas. Isso entrosaria. Eu estou dando um exemplo, né, de dinâmicas que a gente não. E, por exemplo, um local virtual em texto, né, que eu possa intervir na hora que eu estou pensando, porque ali a ideia está mais fiel. É isso. Vamos embora, eu vou aos poucos também repassando, como sempre fiz. Foi ótimo. Boa noite, né, já? Boa noite. Boa tarde. Está feito meu check-out. Maravilha, Gustavo. Mais uma vez, querido, muito valoroso e valioso
toda essa exploração que você vem fazendo, certamente através da cocriação, né, dessa a primeira arquitetura de informação e comunicação que o RE, como o protocolo cybercultural está tendo, a gente vai conseguir incorporar, se não a totalidade, os pontos críticos que você está trazendo. A gente vai conversar sobre isso, vai ter a oportunidade de entender e conversar melhor sobre isso na quarta-feira, agora, 15 horas. Anota na sua agendinha aí, bom, querido? No mais, gente, estamos aí para hoje, vamos ter um Sem Cabo Geral do RE, como sempre, né, às 8 horas de Brasília. Vamos abrir um espaço aí para alguém que estava lá no início da cocriação do RE, né, na coordenação, que é o Felipe Silva, com um amigo de longuíssimo prazo ligado à estação experimental, das LAT. Enfim, está voltando novamente. Muito bom, né? Incrível. A gente vai estar literalmente fazendo o anfitriando e acolhendo o Luiz Medeiros, né? Se não me engano, ele está chegando através do Pablo. Se não me engano, acho que foi o Pablo que convidou, né, Pablo? E a gente vai estar explorando, tá? Vai continuar explorando a escuta ativa empática, tá? A gente vai continuar fazendo essa exploração. Então, gente, forte abraço, beijo no coração, fiquem bem e até de noite. Valeu. Simbora, tamo junto, um abraço. Valeu, pessoal. Boa tarde. Até a noite.